Você já se sentiu tão sobrecarregado que começou a falar mais com o coração do que com a razão? Aquele momento em que as palavras saem quase sem filtro, revelando tudo o que está lá dentro, inclusive o que você mesmo não sabia que estava guardando? Esse é o cenário em que encontramos Jó, no capítulo 10. Ele não está simplesmente reclamando. Ele está abrindo o coração diante de Deus com uma franqueza que incomoda, mas que também inspira. A palavra de Deus em Jó capítulo 10, versículo 1, nos diz: "A minha alma tem tédio à minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma." Essas palavras são fortes, revelam um homem que não está mais tentando esconder sua dor. E talvez seja isso que torne esse trecho tão humano. Jó não veste uma máscara de força para falar com Deus. Ele se apresenta exatamente como está. Vamos orar. Senhor, que ao meditarmos neste capítulo, possamos aprender a sinceridade de Jó diante de Ti. Que possamos entender que não precisamos esconder a nossa dor do Senhor, pois és o Deus que conhece cada pensamento e cada sentimento. Fala conosco nesta palavra e molda o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Jó começa expressando seu desejo de falar sem censura. Não é um ato de rebeldia, mas de confiança. Ele sabe que Deus é o único capaz de lidar com suas perguntas mais profundas. Isso nos mostra que a oração não precisa ser um discurso ensaiado, mas um diálogo verdadeiro. Quando nos aproximamos de Deus com honestidade, abrimos espaço para que Ele trabalhe em áreas que talvez nem percebamos. Ao longo dos versículos seguintes, Jó questiona o motivo de estar sofrendo. Ele não apenas busca alívio, mas entendimento. É interessante notar que ele não acusa Deus de injustiça, mas quer compreender se há algum propósito oculto por trás de tudo aquilo. Essa busca por sentido é algo que atravessa gerações. Quantas vezes não perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Jó dá voz a essa inquietação que todos nós já sentimos em algum momento. No versículo 8, ele lembra que foi Deus quem o formou com suas próprias mãos. Essa imagem é poderosa. Jó reconhece que não é fruto do acaso, mas obra do Criador. Ainda assim, ele se pergunta por que aquele que o moldou permitiria que passasse por tanta dor. Esse conflito interno é parte da jornada da fé. Crer em um Deus soberano nem sempre significa entender cada passo que Ele nos leva a dar. Há uma profundidade especial quando Jó descreve o cuidado de Deus em sua criação. Ele fala como quem sabe que cada detalhe de sua existência foi planejado. Isso torna seu sofrimento ainda mais difícil de entender. Afinal, como conciliar o amor do Criador com a realidade dura da dor? Essa é uma tensão que não desaparece facilmente e talvez seja por isso que este capítulo seja tão relevante até hoje. Ao refletir sobre essas palavras, percebemos que a fé madura não ignora as perguntas, mas as leva para Deus. Jó não busca respostas em si mesmo ou nas circunstâncias, mas se volta para o único que pode dar sentido ao que parece sem sentido. E isso nos ensina que não precisamos esperar estar bem para buscar a presença do Senhor. Podemos nos aproximar exatamente como estamos. O tom deste início de capítulo é marcado por vulnerabilidade. Jó se despe das formalidades e se apresenta como um filho ferido que busca entender o Pai. Essa postura é algo que podemos aprender a cultivar. Não precisamos ter medo de falar com Deus sobre nossas dúvidas, medos ou dores. Ele é suficientemente grande para lidar com a nossa franqueza e suficientemente amoroso para nos acolher,
mesmo quando não entendemos seus caminhos. Jó, capítulo 10, nos lembra que o sofrimento, por mais intenso que seja, pode se tornar um espaço de encontro com Deus, não porque a dor em si seja boa, mas porque ela nos leva a buscar respostas e consolo na única fonte capaz de nos sustentar. É nesse movimento que encontramos o verdadeiro sentido da oração. Não apenas falar, mas também ouvir e permitir que a presença de Deus molde o nosso coração, mesmo em meio ao caos. Ao avançarmos na leitura de Jó, capítulo 10, vemos que o seu discurso ganha ainda mais intensidade. Ele começa a fazer perguntas diretas a Deus, como quem procura um sentido lógico para a dor que enfrenta. No versículo 3, Jó questiona se é bom para Deus oprimi-lo, desprezar a obra de suas mãos e favorecer o conselho dos ímpios. Essa pergunta é carregada de emoção e perplexidade. É como se ele dissesse: Senhor, isso faz parte do teu caráter? É realmente isso que o Senhor deseja? Essas palavras revelam um coração que busca respostas, mas também um profundo senso de quem Deus é. Jó não acusa o Criador de ser injusto, mas demonstra que não consegue reconciliar o sofrimento que vive com a bondade e a justiça que conhece de Deus. Esse é um dilema que muitos de nós enfrentamos em momentos de crise. Como conciliar o que sabemos sobre o caráter de Deus com o que estamos experimentando na vida real? No versículo 4, ele pergunta se Deus tem olhos de homem ou vê como vê o homem. Aqui, Jó reconhece a diferença entre a perspectiva divina e a humana. Deus não vê como nós vemos. Ele enxerga o quadro completo, enquanto nossa visão é limitada e distorcida pelo momento presente. Ainda assim, a pergunta permanece: por que permitir que a dor se prolongue? Essa tensão entre a visão limitada do homem e a onisciência de Deus é um dos pontos mais profundos deste capítulo. Ela nos lembra que, mesmo quando não entendemos, existe uma sabedoria superior que guia todas as coisas. É essa realidade que mantém a fé viva, mesmo no vale mais escuro. Jó também fala sobre o tempo de vida, perguntando no versículo 5 se os dias de Deus são como os dias do homem, ou se os seus anos são como os anos do homem. Com isso, ele está essencialmente dizendo: Deus, o Senhor tem uma eternidade diante de si. Por que então parece tão apressado em me julgar, como se meu tempo fosse longo e o teu curto? Essa reflexão nos mostra que o sofrimento humano é sempre percebido de forma mais intensa quando comparado à eternidade. O que para Deus é um instante, para nós pode parecer uma eternidade. No versículo 6, Jó questiona se Deus procura a sua iniquidade e investiga o seu pecado, mesmo sabendo que ele não é ímpio e que ninguém pode livrar-se das mãos do Senhor. Essa declaração é dupla. Por um lado, reafirma a soberania de Deus. Por outro, expressa a dor de ser alvo de algo que não entende como justo. É como se Jó dissesse: Senhor, o Senhor sabe que não estou andando longe de ti. Então, por que isso está acontecendo? Quando olhamos para essas palavras com calma, percebemos que Jó está, na verdade, afirmando sua confiança no caráter divino, ainda que em tom de perplexidade. Ele reconhece que Deus é soberano e que nada acontece fora do seu controle. Esse é um lembrete poderoso para nós. A fé não é anulada pela dúvida. Pelo contrário, é justamente a fé que nos leva a levar nossas dúvidas ao Senhor. Os versículos seguintes forçam o contraste entre o cuidado criativo de Deus e a atual experiência de sofrimento. Jó volta a mencionar que foi Deus quem o formou, moldou e cuidou desde o ventre. Ele descreve esse processo com detalhes emocionantes, como um oleiro que modela com paciência e dedicação.
Essa imagem nos ajuda a entender que Jó não está questionando a existência de Deus, mas o sentido do seu agir no momento presente. E aqui reside um ponto importante. Podemos não entender o que Deus está fazendo agora, mas isso não apaga o que ele já fez no passado. A lembrança das obras de Deus nos dá uma base sólida para crer, mesmo quando a lógica humana falha. Jó está se agarrando a essa lembrança, tentando encontrar coerência entre o Deus que o formou e o Deus que agora permite sua dor. Essas palavras são profundamente humanas. Elas nos ensinam que a jornada de fé inclui momentos em que precisamos confrontar nossas percepções limitadas com as verdades eternas de Deus. Nem sempre é um processo rápido ou fácil. Mas, assim como Jó, podemos nos permitir a honestidade diante do Criador, sabendo que Ele é paciente para ouvir e misericordioso para compreender. Esse trecho de Jó, capítulo 10, nos mostra que a oração sincera não é feita apenas de louvores e agradecimentos, mas também de perguntas, lamentos e busca intensa por entendimento. Deus não se ofende com a nossa franqueza quando ela vem acompanhada de reverência. Pelo contrário, é nesse diálogo verdadeiro que muitas vezes encontramos consolo e direção, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Prosseguindo no capítulo 10 de Jó, vemos que ele mergulha ainda mais no contraste entre a obra criadora de Deus e o estado atual de sofrimento que vive. Nos versículos 8 e 9, Jó lembra que foi o Senhor quem o formou com suas próprias mãos, moldando-o como o barro nas mãos do oleiro. A imagem é rica em significado. Mostra não apenas a origem cuidadosa e intencional de cada ser humano, mas também a relação pessoal que Deus estabelece com sua criação. Jó se vê como obra-prima do Criador e, por isso, estranha estar sendo tratado como alguém descartável. Ele chega a dizer: "E agora me consome." Essas palavras carregam a ideia de que Deus, que antes construiu e preservou, agora parece estar desfazendo o que criou. Esse é um dilema real que muitos sentem quando enfrentam doenças, perdas e adversidades profundas. A pergunta que ecoa no coração é: se o Senhor me fez com tanto cuidado, por que agora parece estar permitindo que eu seja destruído? É uma interrogação honesta, que brota de quem reconhece a soberania de Deus, mas não entende seus caminhos no momento. No versículo 10, Jó descreve de forma poética a sua formação no ventre materno. "Porventura não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo?" Essa metáfora culinária, incomum para nós hoje, era perfeitamente compreensível na cultura antiga. Ela expressa o processo gradual e misterioso pelo qual a vida é formada. Jó está dizendo que Deus esteve envolvido em cada detalhe, desde a concepção até o nascimento. É como se lembrasse ao Senhor: "O Senhor investiu tanto em mim, como pode agora me tratar assim?" Nos versículos 11 e 12, Jó destaca que Deus o vestiu de pele e carne e o teceu de ossos e nervos. Mais uma vez, a descrição é de um Criador atento, cuidadoso e próximo. Ele afirma que foi Deus quem lhe deu vida e benevolência, e que a providência divina guardou o seu espírito. É importante notar que Jó não está negando essas verdades. Pelo contrário, ele as reafirma. Mas é justamente isso que aumenta a tensão. Como conciliar esse Deus cuidadoso com o sofrimento avassalador que agora enfrenta? Quando chegamos ao versículo 13, Jó muda o tom e expressa algo que sente profundamente. "Mas estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto estava contigo." Aqui ele está dizendo que tudo o que acontece estava nos planos de Deus desde o início. Nada o surpreendeu. Jó reconhece
que há mistérios guardados no coração do Criador e que nem sempre esses mistérios são revelados aos homens. Isso traz à tona a questão da confiança. É possível confiar plenamente em Deus, mesmo quando não entendemos os seus planos? Nos versículos 14 a 17, a narrativa se torna ainda mais intensa. Jó sente que Deus está observando cada passo seu, como se buscasse um motivo para acusá-lo. Ele diz que, se pecar, Deus o nota. Se for justo, não se livra da vergonha. Além disso, sente-se cercado por calamidades e provas sucessivas. A imagem que ele transmite é de um cerco constante, onde não há espaço para descanso ou alívio. Para Jó, parece que a cada momento de esperança surge uma nova adversidade. Esse sentimento de sufocamento espiritual e emocional é algo que muitos já experimentaram. Quando as provações se sucedem sem pausa, é fácil interpretar a vida como um ciclo de perdas e dores inevitáveis. Jó está verbalizando essa sensação, não para acusar a Deus, mas para expor sua vulnerabilidade diante dele. É um ato de sinceridade, uma tentativa de encontrar sentido e talvez até um pouco de alívio no simples fato de colocar em palavras o que sente. A maneira como Jó se expressa aqui nos ensina que a fé não anula o lamento. Pelo contrário, a fé verdadeira nos permite levar nossos lamentos ao Senhor, crendo que Ele é capaz de lidar com nossas emoções mais cruas. Esse diálogo franco com Deus não significa falta de reverência. É uma expressão de relacionamento genuíno. Afinal, só abrimos nosso coração dessa maneira para alguém em quem confiamos. Ao analisarmos esse trecho, percebemos também um traço importante do caráter de Jó. Mesmo em meio ao caos emocional, ele mantém sua teologia intacta. Ele não nega que Deus é Criador, sustentador e soberano. Ele não atribui seu sofrimento ao acaso ou ao destino, mas ao controle divino. Essa convicção é o que o mantém firme, ainda que em meio à dor ele questione e busque entender. Isso nos lembra que a maturidade espiritual não é medida pela ausência de perguntas, mas pela decisão de permanecer aos pés de Deus enquanto buscamos respostas. Portanto, este bloco do capítulo 10 de Jó nos convida a uma reflexão profunda sobre a tensão entre o cuidado criador de Deus e as experiências de sofrimento que, por vezes, Ele permite. É um chamado para confiar não apenas no que entendemos, mas também no que está oculto no coração do Pai. E assim como Jó, aprender a derramar diante dele tanto nossa gratidão quanto nossas perguntas, sabendo que Ele é grande o suficiente para acolher ambas. Seguindo no capítulo 10 de Jó, encontramos uma das passagens mais densas em emoção e vulnerabilidade. Nos versículos 18 e 19, Jó retorna à pergunta angustiante que já havia feito antes. Por que, pois, me tiraste do ventre? Ele chega a dizer que preferia ter sido como se nunca tivesse existido, levado direto do ventre para a sepultura. Essa é a expressão máxima de um coração saturado pela dor, onde a vida perdeu o sabor e cada dia parece pesado demais para suportar. É importante entender que essa declaração não é uma negação do valor da vida, mas um retrato fiel de um estado emocional extremo. Jó não está incentivando o desprezo pela própria existência. Ele está verbalizando um sentimento que, em momentos de sofrimento profundo, muitos já experimentaram, ainda que em silêncio. É a forma humana de dizer: se era para ser assim, por que fui trazido à existência? No versículo 20, ele clama: não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tenha alívio. Aqui vemos um pedido direto a Deus para que lhe conceda um momento de trégua.
Jó reconhece que sua vida é breve e, por isso mesmo, deseja passar o pouco tempo que lhe resta com algum descanso da dor. Essa súplica revela que, mesmo em meio ao desespero, ele ainda acredita que Deus é capaz de intervir e mudar sua condição. Se ele pede, é porque ainda há uma centelha de esperança no coração. Os versículos 21 e 22 trazem imagens fortes. Jó fala sobre o lugar para onde vai e de onde não voltará, a terra das trevas e da sombra da morte. Ele a descreve como terra de escuridão profunda, sem ordem, onde a própria luz é como trevas. Essa descrição mostra a percepção que na mentalidade antiga a morte carregava, não como um estado de glória, mas como um destino sombrio e silencioso, onde não há movimento nem luz. Jó ainda não tinha a revelação plena que Cristo traria sobre a vida após a morte. Ele fala a partir da compreensão limitada de seu tempo. É marcante perceber que, para Jó, essa perspectiva sobre a morte não gera alívio, mas aumenta a urgência de ter um momento de descanso enquanto ainda vive. Ele não busca a morte como solução, mas deseja que o tempo de vida que lhe resta seja menos pesado. Esse é um detalhe importante porque mostra que, apesar do desespero, há em Jó um apego à vida e uma busca por dignidade no meio dela. O tom que permeia esse trecho também nos ensina sobre como Deus lida com nossas emoções mais extremas. Jó fala com franqueza, usando palavras que muitos hesitariam em dirigir ao Criador. Ainda assim, o Senhor não o fulmina nem o rejeita. Pelo contrário, permanece ouvindo. Isso nos revela algo precioso. Deus não se ofende com o lamento sincero de um coração ferido. Ele sabe que a dor pode distorcer nossa percepção, e sua paciência vai além da nossa compreensão. Aplicando isso à nossa realidade, quantas vezes atravessamos fases em que a vida parece um peso quase insuportável? Nessas horas, há quem tente sufocar o lamento por achar que não é espiritual expressá-lo. No entanto, o testemunho de Jó nos mostra que é possível levar nossas perguntas, medos e até nossos protestos ao Senhor sem perder a fé. O silêncio forçado não cura. Pelo contrário, a sinceridade diante de Deus abre espaço para que Ele trabalhe no mais íntimo do nosso ser. Outro ponto notável é que, embora Jó esteja mergulhado em tristeza, sua fala ainda é dirigida a Deus. Ele não está apenas reclamando da vida, mas dialogando com o autor da vida. Essa distinção é fundamental. Reclamar de forma desconectada de Deus alimenta a amargura. Abrir o coração diante dele, mesmo com palavras duras, mantém viva a relação e a possibilidade de restauração. Esse trecho também confronta uma mentalidade comum, a ideia de que o crente verdadeiro sempre fala palavras positivas e está constantemente alegre. A experiência de Jó derruba essa visão superficial. A vida de fé não é uma fuga da dor, mas um compromisso de permanecer diante de Deus, mesmo quando o coração está em pedaços. O verdadeiro testemunho não está em negar a realidade, mas em confiar no Senhor apesar dela. Por fim, ao encerrar este bloco, percebemos que a jornada de Jó até aqui tem revelado algo essencial. A fé é provada não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando as circunstâncias parecem gritar contra o caráter de Deus. Jó continua falando com o Senhor, ainda que não entenda seus propósitos, e isso por si só já é uma demonstração de que sua confiança não se baseia apenas nas bênçãos recebidas, mas no relacionamento profundo que construiu com o Criador. Essa é uma lição que atravessa os séculos e fala diretamente a nós hoje. Ao chegarmos ao encerramento do capítulo 10 de Jó, o peso das palavras dele ainda ecoa.
Desde o início, vimos um homem profundamente angustiado, tentando compreender o sentido de seu sofrimento. Jó se vê diante de um dilema. Por um lado, a convicção de que Deus é soberano e justo. Por outro, a sensação esmagadora de que está sendo tratado com dureza, sem que haja motivo que justifique tal dor. Nos últimos versículos, Jó descreve a morte como terra de trevas e de sombra mortal, terra de escuridão profunda, sem ordem, onde até a luz é como trevas. Essa imagem finaliza seu discurso com uma visão sombria daquilo que acredita estar próximo. É como se ele dissesse: se é para a vida ser assim, que eu ao menos encontre paz no silêncio da sepultura. Não é um desejo destrutivo, mas uma expressão de fadiga, de um homem que carrega mais peso do que suas forças humanas suportam. É interessante notar que, mesmo nessa declaração carregada de dor, há um sentido de conversa direta com Deus. Jó não está falando sozinho. Ele está orando, ainda que sua oração seja uma mistura de lamento e perplexidade. Isso é algo que precisamos aprender. Nem sempre nossas orações serão compostas apenas de palavras belas e encorajadoras. Às vezes, orar será simplesmente abrir o coração e deixar que Deus ouça exatamente como nos sentimos. E Ele não apenas ouve, mas permanece presente, mesmo quando nosso discurso está carregado de incompreensão. Quando olhamos para a trajetória de Jó até este ponto, percebemos que ele não abandonou sua fé. Ele está ferido, mas não afastado. Está questionando, mas não rejeitando o Senhor. Esse é um traço da verdadeira fé, permanecer diante de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Jó nos mostra que fé não é ausência de dúvida, mas persistência em buscar o Criador, mesmo no escuro. Outro aspecto importante é como a narrativa nos permite ver a vulnerabilidade humana sem filtros. Muitos acreditam que o homem ou a mulher de fé precisam sempre demonstrar força inabalável. Mas aqui temos um exemplo bíblico de que a fragilidade também é parte da jornada espiritual. A dor não é sinal de fraqueza espiritual, e sim uma realidade que todos enfrentamos em algum momento da vida. O que diferencia é a forma como lidamos com ela, escondendo-a e fingindo que está tudo bem, ou levando-a diante de Deus, mesmo que em lágrimas e questionamentos. Esse capítulo também abre espaço para pensarmos sobre a brevidade da vida. Jó reconhece que seus dias são poucos, e isso é uma verdade para todos nós. Essa consciência deveria nos levar a viver com mais propósito, aproveitando cada momento e buscando alinhar nosso coração com aquilo que realmente importa. A vida é curta demais para gastarmos energia apenas com questões passageiras e longa demais para carregarmos fardos que Deus não nos chamou a carregar sozinhos. Ao refletirmos sobre a conclusão deste capítulo, somos lembrados de que Deus não se afasta de quem está quebrado. Pelo contrário, a palavra diz que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso significa que, mesmo quando tudo parece desmoronar, há um Deus que permanece firme e cuja presença não é anulada pelo silêncio ou pela falta de respostas imediatas. Talvez, assim como Jó, você esteja atravessando um vale escuro, tentando entender o porquê de certas coisas terem acontecido. Talvez sinta que Deus está distante ou que a vida perdeu a cor. A mensagem deste capítulo é clara. Fale com Ele, mesmo que suas palavras sejam frágeis, confusas ou doloridas. A oração não precisa ser perfeita, precisa ser sincera. E a sinceridade sempre encontra ouvidos atentos no céu. Encerrando este estudo, vamos juntos orar. Senhor, obrigado porque a Tua presença não nos abandona.
mesmo quando nosso coração está sobrecarregado e nossas palavras são cheias de dor. Assim como estiveste com Jó, permanece conosco nos dias difíceis. Dá-nos descanso no meio da luta e renova nossa esperança. Ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos, e que a nossa fé não dependa apenas das respostas, mas do relacionamento que temos contigo. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Se esta mensagem falou com você, curta e compartilhe. Isso ajuda para que mais pessoas recebam essa palavra e sejam alcançadas pelo amor de Deus.